Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Então hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, daremos início ao caderno 2 de vocês. Trabalharemos as páginas 3, 4, 6 e 8, referente ao capítulo 1, que trata do renascimento comercial e urbano. Trabalharemos o tópico 1, que fala da Baixa Idade Média, um período de transformações. Falaremos sobre o surgimento da burguesia. Trabalharemos o tópico 2, o ar da cidade liberta. Falaremos sobre a cidade, comércio e navegação. Trabalharemos também o tópico 3, que trata sobre a retomada das rotas comerciais. Com o crescimento das atividades comerciais, grande parte da população europeia passou a ter uma nova alternativa de vida que se dava fora dos feudos. E com isso, as cidades voltaram a crescer e deu-se novo impulso tanto ao comércio quanto ao artesanato. Em meio a essas transformações, surgiram pessoas que não podiam mais ser classificadas segundo os antigos grupos da sociedade feudal. E com isso, clérigos, nobres e servos viriam a ganhar novas denominações. Estes, a partir de então, passariam a ser denominados como burgueses. Por que burgueses? Porque a maioria deles viviam em cidades conhecidas como burgos. Em pouco tempo, alguns desses burgueses tornaram-se tão ricos ou até mais ricos que os próprios senhores feudais. Enquanto parte da nobreza empobrecia por falta de terras ou pelos seus altos custos de vidas, os burgueses cada vez mais enriqueciam. No entanto, o poder político continuava na mão da nobreza, que tinha como principal apoiadora a igreja. Para a burguesia, que nesse momento estava num momento de crescimento de riqueza, era fundamental que essa situação do poder político na mão da nobreza fosse mudada. Assim, eles almejavam criar uma nova ordem política que desse voz aos seus anseios e aos seus questionamentos. Assim, surgindo uma série de conflitos entre os burgueses e a nobreza. E desses conflitos de interesse entre a nobreza feudal e a burguesia, surgiram as monarquias centralizadas europeias, que dariam início às grandes navegações que viriam ocorrer no século XV e XVI. Assim, com essas transformações ocorridas na Baixa Idade Média, as pessoas passaram a ter maior autonomia, ou seja, cada pessoa era responsável tanto pelo seu sustento como pelo sustento da sua própria família. Mas trabalhar por conta própria poderia significar tanto um grande enriquecimento quanto uma maior pobreza. A pessoa poderia ficar muito rica
ou simplesmente não desenvolver riqueza nenhuma e ficar ainda mais pobre. Mas embora houvesse essa possibilidade, havia também o grande sonho de ascensão social e de crescimento econômico. E em meio a isso, as cidades voltaram a ganhar importância com o crescimento populacional, uma vez que, no campo, já não havia mais terra para todos, ou seja, não havia mais possibilidade de ascensão social. E essa busca por um espaço urbano próspero fez com que se originassem algumas novas cidades, ou seja, algumas novas cidades passaram a surgir para comportar essa nova gama social, o que ficou conhecido como o êxito rural, que é essa busca de pessoas que vivem no meio rural por ascensão social no espaço urbano. Em meio a isso, o norte da Península Itálica, que concentrava muitas dessas cidades, acabou sendo beneficiado, especialmente quando as navegações pelo mar Mediterrâneo se tornaram o principal meio de obtenção de produtos de alto valor comercial. Produtos estes que eram conhecidos como especiarias. O que eram as especiarias? Eram condimentos ou temperos que eram comercializados por estas populações. As especiarias tinham um grande valor para esses sujeitos por dois fatores. O primeiro era por suas propriedades medicinais e o segundo era por elas conservarem os alimentos. E por isso estas tinham grande valor econômico e foram um dos principais responsáveis pelo crescimento de cidades como Gênova, Veneza e Florença, que nesse contexto tornaram-se grandes potências econômicas. Outras cidades da Península Itálica também enriqueceram com a venda dessas especiarias. E com isso, promoveu-se a modernização e o embelezamento de seus prédios. Contudo, o valor das especiarias era muito alto para a grande maioria das pessoas, e isso obrigava os mercadores italianos a viajar por toda a Europa atrás de compradores. Geralmente, estes eram membros da nobreza e figuras de destaque dentro do clero. Essa prática promoveu dois desdobramentos muito importantes. O primeiro deles foi o surgimento de novas cidades e o segundo, a expansão das feiras, nas quais as pessoas vindas de diferentes regiões se encontravam durante algumas semanas para comercializar seus produtos. Assim também, estas multiplicavam tanto as rotas de comércio terrestre como as rotas de comércio marítimo. Em meio a isso, com o aumento do número de pessoas dedicando-se ao comércio e ao artesanato,
crescia também a concorrência, bem como os conflitos e tensões entre comerciantes e artesãos. Os artesãos se sentiam cada vez mais explorados pelos comerciantes, já que supostamente estes ficariam com a maior parte do lucro. Em meio a isso, essa situação motivou a criação de associações de artesãos e de comerciantes, com o objetivo de combater a concorrência e promover o auxílio mútuo entre seus membros. Assim, criou-se as guildas, que eram comunidades de mercadores que habitavam uma mesma cidade ou região, e arranças, que eram associações de cidades comerciais. Entre os artesãos, essas associações ficaram conhecidas como corporações de ofício. As corporações de ofício empregavam artesãos de determinados ramos, como sapateiros, alfaiates, pedreiros e etc., que trabalhavam em uma mesma cidade, pois assim poderiam proibir a concorrência de comerciantes e outras pessoas de fora da corporação. Obedecia-se a mesma determinação tanto nas guildas quanto nas arranças. Quem não fazia parte delas não podia comercializar nenhum produto sem licença. Caso fizessem tal fato e fosse descoberto, o infrator poderia até mesmo ser penalizado com a prisão. Já no caso das corporações, havia ainda a preocupação de controlar a qualidade do produto, bem como os preços e o valor dos salários pagos aos seus empregados. E dentro desta havia uma hierarquia interna das corporações, que se baseava no conhecimento do ofício e se dava da seguinte forma: o mestre, o oficial e o aprendiz. O mestre era o dono da oficina e das ferramentas de trabalho. O oficial, o profissional adulto, que dominava o ofício, mas trabalhava como empregado assalariado do mestre. Quando esse oficial alcançava a condição de abrir sua própria oficina e sua obra-prima era aprovada, este poderia se tornar mestre. Já o aprendiz, como o próprio nome diz, é uma criança ou adolescente que estava aprendendo o ofício. Em alguns casos, eram os próprios pais destas crianças que pagavam para o mestre ensinar uma determinada profissão. Bom, com isso, eu deixo para vocês as páginas 5, 7, 9 e 11, que são páginas do livro relativa às atividades nas quais vocês devem resolver e me enviar por e-mail para que eu possa estar corrigindo e dando o retorno. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.